No misticismo oriental, a fixação do conhecimento na prática sugere um paralelo com a base experimental do conhecimento científico. Este paralelo é ainda reforçado pela natureza da experiência mística. Nas tradições orientais, esta é descrita como uma visão direta, alheia ao domínio intelectual e resultante mais da atenção que do raciocínio, do olhar interior de cada um, de observação. No taoísmo, esta noção de observação corporiza-se na designação dos templos taoístas, Quan, que originalmente significa olhar. Consideravam, deste modo, os templos como lugares de observação. No budismo Chan, a versão chinesa Zen, o discernimento é frequentemente encarado como a visão do Tao, e a contemplação é considerada como base do conhecimento, em todas as escolas budistas. A primeira linha da 80ª via, a instrução de Buda para a autorrealização, é olhar bem, seguida de conhecer bem. D.T. Suzuki escreve a este propósito: o olhar desempenha o papel mais importante na epistemologia budista, já que está na base do conhecimento. É impossível conhecer sem olhar. Todo conhecimento tem a sua origem no olhar. Conhecer e olhar encontram-se, assim, genericamente unidos no ensino de Buda. A filosofia budista aponta, em última instância, para olhar a realidade como ela é. Olhar é experimentar a clarividência. Esta passagem é também uma reminiscência do místico Yak Dong Huang, que diz: a minha predileção é olhar, porque só olhando pode um homem de conhecimento conhecer. Uma chamada de atenção deve, talvez, ser acrescentada aqui. A ênfase do olhar nas tradições místicas não deve ser tomado demasiado à letra, mas tem de ser entendida num sentido metafórico, já que a apreensão mística da realidade é essencialmente não sensorial. Quando os místicos orientais falam do olhar, referem-se ao modo de percepção que pode incluir a visual, que a transcende sempre, e essencialmente para se tornar uma apreensão não sensorial da realidade. O que realçam quanto se referem a olhar, ver ou observar é, no entanto, o caráter empírico do seu conhecimento. Esta tendência empírica da filosofia oriental é fortemente reminiscente da ênfase da observação na ciência e fornece-nos, deste modo, uma base para nossa comparação. A fase experimental na investigação científica parece corresponder ao discernimento direto do misticismo oriental, e os modelos e teorias científicas aos vários modos de interpretação destes discernimentos. O paralelo entre as experiências científicas e as práticas místicas pode parecer surpreendentemente face à natureza muito diferente destes modos de observação. Os físicos realizam experiências envolvendo um elaborado trabalho de equipe e uma tecnologia altamente sofisticada, ao passo que os místicos obtêm o seu conhecimento unicamente pela introspecção, sem quaisquer máquinas, na privacidade da meditação. As experiências científicas, além do mais, parecem ser produzíveis em qualquer momento e por qualquer pessoa, ao passo que as práticas místicas parecem estar reservadas a alguns indivíduos em ocasiões especiais. Um exame mais atento revela, não obstante, que as diferenças entre os dois tipos de observação se encontram apenas na sua aproximação, e não na sua íntima idiosincrásia ou complexidade. Quem pretende repetir uma experiência em física subatômica moderna tem de submeter a muitos anos de aprendizagem. Só então estará apto a indagar a natureza sobre uma questão específica, pela via experimental
e a entender a resposta. Uma profunda experiência mística requer muitas vezes, similarmente, muitos anos de aprendizagem junto de um mestre experimentado, que, tal como na preparação científica, não é por si garantia de êxito. Se o estudante o consegue, estará, no entanto, apto a repetir a experiência. A repetibilidade é, com efeito, essencial a qualquer aprendizagem mística. Na experiência mística, não é, portanto, mais singular que uma experiência em física moderna. Não é, por outro lado, menos sofisticada, apesar de a sua sofisticação ser um tipo diferente. A complexidade e eficiência do aparato técnico-físico é acompanhado, se não ultrapassado, pelo da consciência mística, em termos físicos e espirituais, em profunda meditação. Os cientistas e os místicos desenvolveram, pois, métodos altamente sofisticados de observação da natureza, inacessíveis às pessoas comuns. Uma página de um periódico de física experimental moderna será tão misteriosa para o não iniciado como uma mandala tibetana. São ambos registros de indagações da natureza do universo. Apesar de as experiências místicas profundas não ocorrerem, em geral, sem longa preparação, discernimentos intuitivos diretos são experimentados por todos nós em nossa vida cotidiana. Estamos todos familiarizados com a situação de nos esquecermos do nome de uma pessoa ou lugar, ou qualquer outra palavra, e não sermos capazes de o recordar, apesar da máxima concentração. Temo-lo na ponta da língua, mas não sai até desistirmos e desviarmos a nossa atenção para outra coisa, quando inesperadamente, de repente, nos lembramos do nome esquecido. Não está implícito qualquer raciocínio neste processo. É um discernimento súbito, imediato. Neste exemplo de recordar espontâneo alguma coisa, é particularmente relevante para o budismo, que sustenta que a nossa natureza original é a do Buda iluminado e que apenas o esquecemos. É pedido aos estudantes do budismo Zen para descobrir a sua face original, e a súbita recordação desta face é a sua clarividência. Outro exemplo bem conhecido de discernimentos intuitivos espontâneos são as anedotas. Na fração de segundo em que se entende uma anedota, experiencia-se um momento de clarividência. É bem conhecido que este momento deve acontecer espontaneamente, que não pode ser adquirido pela explicação da anedota, isto é, por análise intelectual. Só com o súbito discernimento intuitivo da natureza da anedota experimentamos o riso libertador que ela deve produzir. A similaridade entre um discernimento espiritual e o entendimento de uma piada deve ser bem conhecido dos homens e mulheres clarividentes, já que quase invariavelmente tem um grande sentido de humor. O Zen, especialmente, é pleno de histórias divertidas e anedotas, e no Tao Te Ching lemos: se não fosse risível, não era suficiente ser tal. Na nossa vida, todos os dias, os discernimentos intuitivos diretos da natureza das coisas estão normalmente limitados a momentos muito breves. Não é assim no misticismo oriental, onde abrangem longos períodos e, no fim de contas, se tornam uma qualidade constante. A preparação mental para esse estado, para o estado imediato não conceptual da realidade, é o propósito maior de todas as escolas do misticismo oriental, bem como de muitos aspectos do modo de vida oriental. Durante a longa história cultural da Índia, China e Japão, enormes variedades de técnicas, rituais e formas de arte têm sido desenvolvidas para atingir este propósito. Todas
podendo ser chamadas meditação no sentido da palavra. O objetivo básico destas técnicas parece ser o de silenciar o espírito pensante e deslocar o estado do racional para o modo intuitivo de consciencialização. Este silenciar do espírito racional é conseguido em muitas formas de meditação, pela concentração da atenção num único dado, como a respiração de cada um, o som de um mantra ou a imagem de uma mandala. Outras escolas centram a atenção nos movimentos corporais que têm de ser efetuados espontaneamente sem a interferência de qualquer pensamento. Este é o método do Yoga Hindu e do Tai Chi Chuan taoísta. Os movimentos rítmicos destas escolas podem conduzir à mesma sensação de paz e serenidade que é característica das mais estáticas formas de meditação, uma sensação que pode, incidentalmente, ser também evocada por alguns esportes. Pela minha experiência, por exemplo, esquiar tem sido uma forma de meditação altamente recompensadora. As formas de arte orientais são, do mesmo modo, formas de meditação. Não são tanto meios de expressão das ideias artísticas, mas meios de autorrealização pelo desenvolvimento do modo intuitivo de consciencialização. A música indiana não se aprende lendo notas, mas ouvindo o professor tocar, desenvolvendo assim um sentido pela música, tal como os movimentos Tai Chi não são aprendidos pelas instruções verbais, mas executando-os vezes seguidas em sintonia com o professor. As cerimônias chinesas do chá estão cheias de movimentos lentos ritualizados. A caligrafia chinesa requer o movimento não inibido, espontâneo da mão. Todas estas práticas são usadas no Oriente para desenvolver um modo de consciencialização meditativo. Para muitas pessoas, especialmente para os intelectuais, este modo é uma experiência completamente nova. Os cientistas estão habituados aos discernimentos diretos e intuitivos pela sua atividade de investigação, porque cada nova descoberta gera um tremendo lampejo não verbal. Mas estes são momentos extremamente curtos que surgem quando o espírito está cheio de informação, de conceitos e modelos de pensamento. Na meditação, pelo contrário, o espírito está esvaziado de todos os pensamentos e conceitos, e assim, preparado para funcionar durante longos períodos no seu modo intuitivo. Lao Tzu fala a propósito deste contraste entre investigação e meditação quando diz: aquele que procura aprender, progredirá todos os dias. Aquele que procura tal, regredirá todos os dias. Quando o espírito racional é silenciado, o modo intuitivo produz uma característica extraordinária. O meio ambiente é sentido de uma forma direta, sem o crivo do pensamento conceptual. Nas palavras de Chuang Tzu, o espírito calmo do sábio é o espelho do céu e da terra, a transparência de todas as coisas. A experiência da unidade com o ambiente é a característica mais importante deste estado meditativo. É um estado de consciencialização em que cessou toda forma de fragmentação, desaparecida na unidade indiferenciada. Na meditação profunda, o espírito está completamente alerta, para além da apreensão não sensorial da realidade. Também abarca todos os sons, visões e outras impressões do meio circundante, mas não capta as imagens sensoriais para serem analisadas ou interpretadas. Não se lhes permite distrair a atenção. Este estado não é diferente do estado de espírito do guerreiro que espera um ataque com extremo alerta, anotando tudo o que se passa à sua volta, sem ser por isso distraído sequer um instante. O mestre Zen, Yasutani Roshi, usa esta imagem na sua descrição
do Shikantaza, a prática da meditação Zen. Shikantaza é um estado elevado de consciência onde não se está tenso nem preocupado e certamente nunca indiferente. É o estado de espírito de alguém que encara a morte. Imaginemos que está envolvido num duelo de samurais, similar aos que se realizavam no antigo Japão. Ao enfrentar o seu oponente, você está continuamente atento, preparado, pronto. Quando menospreza, ainda que momentaneamente a sua vigilância, será derrubado no mesmo instante. Uma multidão junta-se para assistir à contenda. Já que não está cego, você vê-os pelo canto do olho. E porque não está surdo, ouve-os. Mas nem por um instante a sua mente é absorvida por estas impressões sensoriais. Pela semelhança existente entre o estado meditativo e o estado de espírito de um guerreiro, a imagem deste desempenha um papel importante na vida espiritual e cultural do Oriente. O palco favorito para o texto religioso indiano, o Bhagavad Gita, é um campo de batalha, e as artes marciais constituem uma parte importante das culturas tradicionais da China e do Japão. No Japão, a forte influência zen na tradição do samurai deu lugar ao que é conhecido como Bushido, a ética do guerreiro, uma arte de esgrimar onde a espiritualidade do esgrimista atinge a mais elevada perfeição. O Tai Chi Chuan, que foi considerado como a principal arte marcial taoísta na China, combina movimentos iógicos lentos e rítmicos, com o estado de alerta total do espírito do guerreiro num único sentido. O misticismo oriental baseia-se em discernimentos diretos da natureza da realidade e a física na observação dos fenômenos naturais em experiências científicas. Em ambos os campos, as observações são posteriormente interpretadas, e esta é muito frequentemente transmitida por palavras, já que as palavras são sempre um mapa abstrato e aproximado da realidade. As interpretações verbais de uma experiência científica ou de um discernimento místico são necessariamente imprecisas e incompletas. Os físicos modernos, bem como os místicos orientais, estão bem conscientes deste fato. Em física, as interpretações das experiências são designadas por modelos ou teorias, e é elementar o entendimento que todos os modelos e teorias são aproximados na investigação científica moderna. Neste sentido, o aforismo de Einstein, na medida em que as leis matemáticas se referem à realidade, não são apotídicas, e se o forem, não se referem à realidade. Os físicos sabem que os seus métodos de análise e raciocínio lógico não podem explicar o mundo dos fenômenos naturais de uma só vez, e por isso destacam um conjunto determinado de acontecimentos e tentam construir um modelo descritivo deste grupo. Ao proceder deste modo, negligenciam outros fenômenos, e o modelo não fornecerá, por isso, uma descrição completa da verdadeira situação. Os fenômenos que não são tomados em conta podem ter um efeito tão pequeno que a sua inclusão não alteraria a teoria significativamente, ou, ao contrário, podem ser negligenciados simplesmente porque são desconhecidos a quando da elaboração da teoria. Para ilustrar estes pontos, atendemos num dos modelos mais conhecidos em física, a mecânica clássica de Newton. Os efeitos da resistência ou fricção do ar, por exemplo, não são geralmente tomados em consideração neste modelo, porque são habitualmente negligenciáveis. Mas, para além de omissões deste tipo, a mecânica newtoniana foi considerada durante muito tempo a teoria última para a descrição de todos os fenômenos naturais. Até os fenômenos elétricos e magnéticos que não caberiam na teoria de Newton serem descobertos. A descoberta destes fenômenos
mostrou que o modelo era incompleto, que só podia ser aplicado a um grupo limitado de fenômenos, essencialmente ao movimento dos corpos sólidos. Estudar um grupo limitado de fenômenos pode também significar estudar um pequeno conjunto de propriedades, que pode ser outra razão para a teoria ser aproximada. Este aspecto de aproximação é bastante sutil, porque nunca se sabe de antemão onde estão as limitações de uma teoria. Só a experiência o pode dizer. Deste modo, foi desgastada a imagem da mecânica clássica, quando a física do século XX apontou as suas limitações essenciais. Atualmente, sabemos que o modelo newtoniano é apenas válido para objetos constituídos por um largo número de átomos, e só para velocidades pequenas comparadas com a velocidade da luz. Quando a primeira condição não se verifica, a mecânica clássica tem de ser substituída pela teoria quântica. Quando a segunda condição não é satisfeita, tem de ser aplicada a teoria da relatividade. Isto não significa que o modelo de Newton é errado, ou que a teoria quântica e a teoria da relatividade estão certas. Todos estes modelos são aproximações válidas para um certo número de fenômenos. Para além deste computo, já não fornecem uma descrição satisfatória da natureza e novos modelos têm de ser encontrados para os substituir, ou melhor dizendo, para os alargar, promovendo a sua aproximação. Especificar as limitações de um dado modelo é frequentemente uma das mais difíceis e, no entanto, uma das mais importantes tarefas na sua construção. Segundo Geoffrey Chine, cuja teoria da armadilha será discutida em pormenores mais adiante, é essencial que se questione sempre logo que um determinado modelo ou teoria funciona. Por que funciona? Quais são os limites do modelo? Qual o grau de aproximação possível? Estas perguntas são vistas por Chine como o primeiro passo em direção ao progresso. Os místicos orientais estão, de igual modo, bem conscientes do fato de todas as descrições verbais da realidade serem inexatas e incompletas. A experiência direta da realidade transcende o reino do pensamento e linguagem. E já que o misticismo se baseia numa tal experiência direta, tudo que possa ser dito a propósito, só em parte, pode ser verdade. Em física, a natureza aproximada de todas as afirmações é quantificada e o progresso faz-se melhorando as aproximações em muitos passos sucessivos. Como é que lidam, então, as tradições orientais com o problema da comunicação verbal? Em primeiro lugar, os místicos estão, sobretudo, interessados no sentir da realidade e não na descrição deste sentir. Não estão, portanto, tendencionalmente interessados na análise da descrição, e o conceito de uma aproximação bem definida nunca se levantou no pensamento oriental. Se, por outro lado, os místicos orientais querem comunicar a sua experiência, são confrontados com as limitações da linguagem. Diversos caminhos foram encerrados no Oriente no que respeita a este problema. O misticismo indiano e o hinduísmo em particular apresenta-se na forma de mitos, usando metáforas e símbolos, imagens poéticas, comparações e alegorias. A linguagem mística é muito menos limitada pela lógica e pelo senso comum. É plena fantasia e situações paradoxais, rica em imagens sugestivas e nunca precisa. E convém mais. Por isso, ao sentir místico da realidade que a linguagem denotativa. Segundo Ananda Coomaraswamy, o mito corporiza maior aproximação à verdade absoluta traduzida por palavras. A fecunda imaginação indiana criou um grande número de divindades cujas encarnações e proezas são motivo de lendas fantásticas, compiladas em textos épicos de grandiosas dimensões. O hindu, com conhecimentos profundos,
sabe que todos estes deuses são criações do espírito, imagens místicas, simbolizadoras das múltiplas faces da realidade. Por outro lado, sabe também que esta panóplia não foi criada para tornar as histórias mais atraentes, mas antes funcionam como veículos essenciais para suportar as doutrinas de uma filosofia alicerçada na experiência mística. Os místicos chineses e japoneses encontraram uma maneira diferente de lidar com o problema da linguagem. Em vez de tornar agradável a natureza paradoxal da realidade através dos símbolos e imagens místicas, preferem frequentemente acentuá-las pelo uso da linguagem factual. Assim, os taoístas usam repetidamente os paradoxos com vista a patentear as inconsistências advenientes da comunicação verbal e mostrar os seus limites. Comunicaram esta técnica aos budistas chineses e japoneses, que a aprofundaram. Atingiram seu máximo no budismo zen com os denominados koans, charadas sem sentido usadas por muitos mestres zen para transmitir os seus ensinamentos. Estes koans estabelecem um paralelo importante com a física moderna, o qual será desenvolvido no próximo capítulo. No Japão, existe ainda outra maneira de veicular as perspectivas filosóficas que deve ser mencionada. É uma forma especial de poesia extremamente concisa, frequentemente usada pelos mestres zen para chegar diretamente à plenitude da realidade. Quando um monge perguntou a Fuketsu Enshu, sendo o discurso e o silêncio inadmissíveis, como podemos ultrapassar as falhas? O mestre respondeu: recordarei sempre Kyangsu em março, o grito da perdiz, as manchas das flores perfumadas. Esta forma de poesia espiritual atingiu a sua perfeição no haiku, um verso clássico japonês de apenas 17 sílabas, profundamente influenciado pelo Zen. A compreensão da verdadeira natureza da vida, atingida por estes poemas haiku, resiste mesmo à tradução. Folhas caindo, apoiam-se umas às outras. A chuva fustiga a chuva. Sempre que os místicos orientais expressam seu conhecimento por palavras, pela via dos mitos, símbolos, imagens poéticas ou afirmações paradoxais, estão bem conscientes das limitações inerentes à linguagem e ao pensamento linear. A física moderna chegou à mesma atitude no que diz respeito aos seus modelos e teorias verbais. Também eles são apenas aproximações e necessariamente inexatas. São a contrapartida dos mitos, símbolos e imagens poéticas orientais, e é a este nível que estabelecerei os paralelos. A mesma ideia acerca da matéria é convocada, por exemplo, para o hindu pela dança cósmica do deus Shiva, tal como para a física, por certos aspectos da teoria de campo quântica. Quer o deus bailarino, quer a teoria física, são criações do espírito, modelos para descrever a intuição do seu autor acerca da realidade.